Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast a aprender a relacionar-me. Eu hoje estou-me a sentir bem, tive um ótimo fim de semana, espero que também tenham tido. E hoje trago-vos palavras como necessidades, para descobrirmos o que é que nós precisamos nos relacionamentos, emoções, vamos também falar de família, de uma mesa e diálogos. Acho que vai ser bastante bom. Então, a primeira coisa que eu gostava já de trazer é com quem é que nós aprendemos a relacionar-nos? Nós aprendemos a relacionar-nos com os nossos pais, através da relação deles, com todas as pessoas que aparecem na nossa família, os nossos tios, os nossos avós, as famílias com quem nós nos damos, os nossos professores, mas essencialmente nós aprendemos a relacionar-nos através de olhar a relação dos nossos pais. E também aprendemos a relacionar-nos olhando a nossa relação com cada um dos nossos pais, ou seja, a minha relação com a minha mãe e a minha relação com o meu pai. Nós não aprendemos a relacionar-nos na escola, não é? E seria mesmo bom que isso acontecesse. Então, este podcast tem exatamente esse objetivo, que é devagarinho irmos aprendendo a relacionar-nos. Nós, nesta série, estamos a seguir um livro e eu dei o nome a esta série de Unidos, o Meu Amor e Eu. E nós vamos aqui tentando diminuir este sentimento de frustração que as pessoas, os meus alunos me trazem, as pessoas que falam comigo, seja para quem está solteiro, seja para quem está numa relação, para quem está noivo, para quem já é casado há muito tempo. É possível que haja um sentimento de fracasso, de ter uma relação para o mais, uma relação harmoniosa, uma relação que dê frutos. E é possível que tenhamos este sentimento de fracasso e que isso nos leve a uma grande frustração. Então, nós vamos aqui tentar seguir um caminho que existe de relações que dão frutos, que são boas, que são divertidas, que são alegres, que nos ajudam cada um de nós, portanto, seja o homem ou a mulher, a crescer individualmente e espiritualmente através da relação. Então vamos seguindo isso. Pronto, só dizer que realmente nós aprendemos a relacionar-nos com os nossos pais e, muito importante, queria deixar aqui a nota de que nós, mulheres, a nossa relação com a nossa mãe é crucial para o bem e para o mal. E para os homens, a relação com o pai é crucial para o bem e para o mal. E é isso. Respirar um bocadinho, porque os nossos pais também não tiveram educação, também não aprenderam a relacionar-se, não é? E possivelmente vêm de famílias que também não se sabiam relacionar. Outros sim, outros tiveram... vêm de famílias que se sabiam relacionar muito bem e nós aprendemos a relacionar-nos através do exemplo deles. Então, deixar aqui esta nota. Hoje vamos então avançar em mais capítulos do livro de John Gray, Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. Vamos falar sobre línguas diferentes, vamos falar sobre o dicionário que é preciso para nos entendermos uns aos outros, mulheres e homens. Vamos ver como os homens são como elásticos, vão e voltam, e as mulheres são como ondas. E é muito importante parar aqui também para dizer que eu trago sempre aqui os aspectos do homem e da mulher, do masculino e do feminino, e é muito importante nós estarmos atentos, nós mulheres, quando eu falo sobre os homens, mas também estarmos atentas quando eu falo sobre as mulheres, porque fazemos este movimento de eu autoconheço-me, vejo quais são os tropeços que eu estou a passar
e posso melhorar em mim. E isso é o primeiro passo. E depois posso também ajustar-me melhor às necessidades do meu homem, do meu marido, do meu namorado, do meu noivo. É a mesma coisa ao contrário. Vamos descobrir quais são as nossas necessidades emocionais primárias e vou deixar aqui 2 véus, um da mesa que dá frutos, a mesa do relacionamento que dá frutos, esta mesa que eu vou usar a palavra sagrada, que é maior, não vamos ligar aqui a religião, ou seja, fazer uma conexão direta a nenhuma religião em particular, vamos olhar sobre este olhar maior de uma mesa que dá frutos bons e vamos também eu vou deixar aqui também já um véu para como, quando temos algum problema, escrever uma carta de amor. Esta carta é escrita por nós e não precisa de ser partilhada com o outro. Claro que se for partilhada é bom, mas é uma carta que nós escrevemos que nos ajuda a escalpelizar o que estamos a sentir, a pensar, quais são as nossas motivações e como podemos agir ou não agir. Então vamos entrar já no capítulo que vem a seguir, no livro. Eu queria dizer uma coisa que é, tudo o que eu vos ensino aqui, e os meus professores também me passam isso, são coisas que para mim têm funcionado e que me fazem sentido. Mas eu peço-vos que vocês experimentem na vossa vida e que depois me deixem até os comentários. Também aqui já pedindo a vossa ajuda. Não sei se me estão a ver no YouTube, no canal Ama com Alma ou no Spotify, mas a mim ajuda-me imenso se vocês deixarem comentários, porque eu também assim consigo construir melhor os meus podcasts e além disso ajuda muito se subscreverem o canal, é só clicar lá no subscrever e deixarem um like se gostarem do episódio e se não tiverem deixado likes nos episódios anteriores vão lá por favor porque é mesmo importante para mim. Então é como se eu vos desse alguma coisa, estes ensinamentos que eu tenho vindo a estudar e peço-vos em troca esses likes, está bem? Muito obrigada. Então, vamos aqui cair para dentro da sabedoria e vamos ver no próximo capítulo do livro de John Gray, que ele intitula Os homens e as mulheres falam línguas diferentes. E os homens e as mulheres, por isto, expressam amor e emoções de formas diferentes. E aprender a entender estas diferenças é essencial, é o que temos vindo a dizer, não é? Para nos tornarmos unidos, o meu amor e eu, que é este o lema desta temporada, para nos trazer este amor que dá mais frutos. Então, os homens expressam amor com ações e soluções e pensam antes de falar. Vamos já ver isto, é assim, uma nuance importantíssima. As mulheres amam expressando o que sentem, os seus sentimentos e as suas emoções, amam falando, a procurar conexão, são amorosas e amam através de afetos. Gostava só de parar aqui um bocadinho para refletirmos sobre a palavra afetos. Afetos é tudo pela qual eu me deixo afetar. Quando alguém me faz um carinho e pela qual eu afeto o outro. Então eu afeto o outro e o outro sente alguma coisa. Voltando, tanto o homem como a mulher tendem a dialogar e a comunicar de forma diferente. Então, tendem a comunicar, tendem a dialogar. Eu gostava também de parar aqui para vos dar esta etimologia, a origem da palavra diálogo. Diálogo vem do grego, uma conjunção de duas palavras.
Di, que vem de dois, e logos, que quer dizer dois sabem. Então é isto. Diálogo é quando nós temos sentada à mesma mesa, no mesmo sofá, no mesmo banco do jardim, dois que pensam diferente, dois sentem diferente, dois agem de formas diferentes e que se complementam. Não é apenas um que sabe. Um diálogo não é eu sei, eu imponho o que sei, ou eu sinto e eu fico com o meu sentimento e eu não exponho o meu sentimento. Por exemplo, podemos ouvir esta frase: eu sou muito assertiva ou assertivo. Eu vou como um trator para cima do outro porque eu sei o que é suposto fazer-se. E eu não tenho consideração com o que o outro sabe, sente ou com como se sente motivado e como quer agir. Neste capítulo, também é bom que vocês vão ler o livro, que eu não vou aqui poder ir dentro do livro profundamente. Eu vou trazer uma camada que para mim já é muito profunda e para nos ajudar aqui a crescer, mas não consigo trazer tudo. Então ele diz que os homens e as mulheres não se entendem geralmente porque falam línguas diferentes. Podemos dizer que há um dicionário fraseológico de frases venusiano para expressar sentimentos pessoais. As mulheres expressam sentimentos pessoais e, atenção, se quem me está a ouvir é uma mulher e se não expressa, de certeza que está a sentir. Portanto, é muito importante parar aqui um bocadinho e aproveitar para encontrar formas de expressar, de olhar para o que sente, olharmos para o que sentimos enquanto mulheres e conseguirmos expressar, está bem? De forma saudável e amorosa. Mais para a frente vamos aprender isso. E o dicionário fraseológico marciano é para expressar soluções em pensamentos. Vejam bem como é diferente. Os homens e as mulheres falam e até param de falar por razões completamente diferentes. Eu vou dar aqui às mulheres a regra dos 30 segundos. Muitas vezes, quando nós fazemos uma pergunta a um homem, ao nosso marido, vou dar aqui este exemplo. Estamos sentados, a mulher está a tratar de 1000 coisas ao mesmo tempo, das crianças, do trabalho, está a publicar coisas no Instagram, está atarefada e de repente lembra-se que temos de marcar as férias e pergunta: quando é que marcamos as férias, para onde é que vamos? E o homem está a pensar numa coisa qualquer, na sua caixinha, os homens têm caixinhas, ouve a pergunta, tem que mudar de caixinha, porque o homem tem esta reflexão por vez, o homem tem um hiperfoco, a mulher não, a mulher tem a capacidade de expressão, e este hiperfoco vem de quando tem a testosterona saudável, vamos falar sobre isso na mesa que dá frutos, não queria agora adentrarmos sobre isto, mas as hormonas, quando a testosterona está saudável, o homem tem esta capacidade de se hiperfocar e, portanto, tem ótimas soluções, consegue olhar para os problemas de uma forma sistemática e muito eficiente. E, portanto, o homem está numa caixinha que pode ser alguma coisa ao trabalho ou uma preocupação. A mulher faz esta pergunta, o homem precisa de parar para se hiperfocar sobre o assunto, para dar uma atenção especial, extraordinária à pergunta da mulher: quando é que marcamos férias e para onde é que vamos? E o homem começa a falar e diz, não é? E diz, eu acho que era bom nós passarmos férias com os meus pais. E quando a mulher ouve isto, pode começar logo a bombardear, mas estamos sempre a passar férias com os teus pais, eu queria mesmo era ir passar uma semana a uma praia ou uma viagem romântica, que fosse o que fosse. O homem, entretanto, parou 30 segundos para repensar e a mulher interrompeu. O que é que o homem pensou? O homem estava
eu acho que era bom irmos passar férias com os meus pais, parou para refletir, para trazer à memória, quando queria dizer, mas este ano nós andamos há tanto tempo a fazer aquelas férias românticas que tu querias em Paris e eu vou tentar, eu vou resolver, eu vou ligar para a agência, preciso que me digas as férias, quando é que temos férias. Nós não damos tempo ao homem para trazer a sua proposta, que está refletida de uma forma mais madura, ou então o homem pode dizer, eu preciso de um tempo para pensar, e as mulheres podem pensar, um tempo, mas isto é para ser resolvido já. Portanto, regra dos 30 segundos, espero ter sido clara, deixem os homens falar. Ouçam-nos, os homens têm coisas muito maravilhosas para dizer. E nós mulheres, ou os homens, aprendam a ler as mulheres. As mulheres, quando se expressam, às vezes não são tão claras, porque o foco não, é um foco multifacetado, não é? Multitarefa, e portanto as mulheres muitas vezes quando se expressam estão a pedir ajuda, portanto homens estejam atentos ao qual é o pedido de ajuda que a mulher quer e também perguntem, assim como as mulheres precisam de aprender a regra dos 30 segundos, a ficarem caladas, os homens também precisam de aprender esta regra de perguntar às mulheres como é que te sentes, do que é que precisas, está bem? Eu disse que ia-vos ensinar a marcar pontos com o sexo oposto. Portanto, e as mulheres também aprendam a pedir ajuda concreta com amor. E os homens aprendam a ouvir melhor as mulheres, na nossa forma de falar, que vai e vem, e sem se sentirem frustrados. Se puderem, desenvolvam a arte de reconhecer que por trás das nossas falas podem estar sentimentos e pedidos de ajuda. Agora, vamos aqui a um ponto de giro que é, em Marte, os homens não pedem ajuda, os homens querem ser autossuficientes. Então, os marcianos atuam até começarem a fazer estes trabalhos de desenvolvimento da forma como atuavam em Marte. Portanto, dão apenas o que lhes é pedido. Se alguém lhes pedir coisas, eles fazem. E eles orgulham-se de poder ajudar. Mas também se orgulham de ser autossuficientes. Não pedem ajuda a menos que precisem realmente dela. Em Marte é má educação oferecer ajuda sem que nos seja pedido. Já em Vênus, eu estou-me aqui a rir, pelo contrário, as venusianas não esperam para prestar apoio. Quando amam alguém, dão tudo o que podem. Não esperam que a ajuda lhes seja pedida. E quanto mais amam, mais dão. Mas às vezes interferem na liberdade do outro e tiram a força que o outro tem para poder resolver os seus problemas. Atenção a isto. Em contrapartida, o homem, quando não oferece ajuda a uma mulher, ela fica magoada. Não compreende que ela está à espera que ele peça primeiro. Vamos então agora aqui olhar para o dicionário fraseológico venusiano e marciano com dois exemplos que eu acho que são muito giros. Os homens já ouviram esta frase e nós mulheres já dissemos ou já sentimos, nunca saímos. Nunca saímos como antigamente. Saíamos para fazer coisas, já não saímos mais. Já não me convidas para sair. Traduzido para marciano quer dizer apetece-me sair e fazer alguma coisa contigo.
Divertimos-nos sempre tanto e eu adoro estar contigo. Sinto-me tão acarinhada perto de ti, tão feliz. O que é que achas? Levas-me a jantar fora? Já há alguns dias que não saímos. Vejam como isto é diferente de dizer nunca saímos, com esta pontuação às vezes melodramática, irritada, entristecida. Sem esta tradução, quando uma mulher diz nunca saímos, um homem pode ouvir: não estás a cumprir, és uma enorme desilusão para mim. Já não fazemos nada juntos, porque és um preguiçoso, és um chato e não és um bocadinho romântico. Então, quando um homem ouvir nunca saímos, faça a tradução para: eu quero sair contigo, dançar contigo, beber um copo contigo, passear de mão dada. Agora vamos a um exemplo de uma fala de um homem. Quando uma mulher pergunta sente, pressente, não é? Nós somos muito sensitivas e intuitivas e sentimos muito, especialmente o nosso namorado, o nosso marido e os nossos filhos. Quando nós perguntamos o que é que se passa e o homem responde: não é nada demais. Então, o homem responde: não é nada demais. Se traduzirmos para que as venusianas percebam, isto quer dizer: não é nada demais porque eu consigo resolver o problema. Confia em mim, por favor. Não percas tempo, nem fales mais sobre este assunto. Isso só me vai deixar mais aborrecido. Eu aceito a responsabilidade de resolver este problema. Ficarei contente por saber que sou capaz de resolver isto para ti. Caso eu precise, eu digo-te. Sem esta tradução, quando ele diz não é nada demais, nós venusianas podemos ouvir: estás a fazer uma tempestade de um copo d'água, não é importante, não exageres, não te metas, não tenho nenhum problema em fazer isto, em lidar com esta situação. E no fundo não exageres, e no fundo o que o homem quer dizer, e nós venusianas precisamos entender, é: não tenho nenhum problema em fazer isto ou lidar com esta situação, tenho muito gosto em fazê-la por ti e por nós. Então, só terminar sobre a comunicação. Uma boa comunicação devia ser quase instintiva para nós, como eu dizia no início. Se tivéssemos crescido em famílias capazes de estabelecer uma comunicação carinhosa e sincera, mas nas gerações anteriores à nossa, a chamada comunicação carinhosa geralmente significava a negação dos sentimentos negativos, quase como se os sentimentos negativos fossem uma doença ou um tabu, algo que tivesse que ser trancado a 7 chaves num armário. Entretanto, hoje é um dia de inverno, porque eu estou a gravar este podcast, e então tive que parar e agora retomei, e foi pouco tempo e parece que ficou noite. Então tentei ali, para quem me está a ver no vídeo, não é? Isto é importante, tentei acender um candeeiro. Vamos lá ver se eu consigo agora aqui luz para gravarmos. Vamos entrar agora no próximo capítulo, que é onde vamos perceber como os homens são como elásticos e as mulheres são como ondas. Mas antes disso eu gostava de parar aqui para me apresentar, porque neste podcast acabei por não me apresentar. Eu acho que muita gente já me conhece. Eu sou a Patrícia Vilarinho Pereira, sou formadora de Enneagrama, sou mentora, sou psicoterapeuta na linha junguiana e estudo relacionamentos e estas matérias há cerca de 15 anos. Comecei por estudar para me conhecer melhor, para melhorar, para ter melhores relacionamentos, porque tinha bastante dificuldade em relacionar-me, e venho aprendendo devagarinho, subindo esta escadaria dos relacionamentos bons, que é o que todos queremos.
todo o tipo de relacionamentos, não é? Os relacionamentos são a área mais importante da nossa vida porque eles estão presentes na nossa decisão de casar para a vida, estão presentes por exemplo, se temos uma sociedade com o nosso sócio, estão presentes na nossa relação com Deus, estão presentes na nossa relação connosco mesmo, com os colegas de trabalho, com a nossa família, os pais e os nossos filhos, também muito importante, quando nos relacionamos com os nossos filhos, pelo tema que eu dizia no início do podcast, que nós aprendemos com os nossos pais, portanto os nossos filhos aprendem connosco, e portanto quão importante este tema é. E é isso, eu fundei o canal, fundei a escola Ama com Alma, que tem este objetivo de relacionar-nos melhor e amar-nos com alma, com todo o nosso ser, e estamos aqui nestes podcasts que espero que sejam úteis. Então vamos ao capítulo do livro de John Gray, Os Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus, e vamos ver este capítulo de como os homens são elásticos. E o que é que o John Gray nos diz? Diz que os homens precisam de espaço para refletir, pensar, preparar, como eu dizia, estão na sua caixinha, não é? O hiperfoco que a testosterona saudável lhes traz, precisam do seu espaço, afastam-se, mas voltam sempre e sobretudo sempre que são respeitados por essa necessidade de afastamento e respeitados pelo que trazem depois de se afastar. E quando eu digo afastar, não é necessariamente afastar-se fisicamente. Podem até estar, por exemplo, afastados, entre aspas, no seu jogo de futebol na televisão, a verem o clube que mais gostam. Estão ali no sofá e estão afastados do vínculo, não é? Nós às vezes sentimos essa falta, eles estão ali, mas se nós também mostrarmos a nossa necessidade de conexão, eles mudam a caixa e ficam connosco e ficam na relação, porque os homens gostam como nós de estarem conectados. Podemos refletir, diz ele, como homens e mulheres têm necessidades de intimidade diferentes. Um homem aproxima-se, mas eventualmente precisa de se afastar. A mulher pode aprender a apoiar este processo de retirada para que ele volte para ela como um elástico. Os homens precisam de parar para pensar e ter o seu tempo de reposição da testosterona. As mulheres também vão conseguir identificar os momentos propícios para terem conversas íntimas com o homem. No capítulo 7, ele vai falar sobre as mulheres são como ondas. Nós, mulheres, somos como ondas. O nosso humor sobe e desce ciclicamente, refletindo as nossas emoções internas e também os nossos ciclos hormonais, não é? O nosso ciclo feminino. Isto depois reflete-se, também tem a ver com as nossas hormonas base, que são a progesterona e o estrogênio. E a progesterona é esta hormona que gesta e que tem esta amplitude de transformação, não é? O gestar um bebê, mas nós também transformar, não é? Aquele óvulo que está fecundado com o espermatozoide, nós transformamos durante 9 meses, recebemos e transformamos, é uma coisa tão bonita, não é? Em vida. E esta progesterona, quando está equilibrada, e mais para a frente, nós vamos aprender isso, também a equilibrar os homens a testosterona e nós a progesterona e o estrogênio, nós sentimos-nos bem e transformamos as coisas cá dentro. Então, diz ele, as atitudes carinhosas da mulher aumentam e diminuem ritmicamente num movimento ondulatório. Os homens podem aprender a interpretar corretamente estas mudanças de humor, muitas vezes repentinas. Os homens, quando sabem isto, podem aprender a observar e a reconhecer quando são necessários, não é? Como eu dizia há pouco, perguntar como é que nós nos sentimos e que ajuda é que precisamos e qual a melhor forma de demonstrar
o seu apoio nessas alturas sem terem que fazer sacrifícios, não é? De fazer as coisas, se estiverem atentos, podem se tornar disponíveis a solucionar e a ajudar-nos de uma forma que seja boa para os homens e para nós mulheres de receber. Então agora vamos ver as necessidades de cada um. Nós vamos começar pelas necessidades primárias. O que é que isto quer dizer? São as necessidades que precisam de ser satisfeitas e sem elas não conseguimos ter necessidades superiores, no sentido espiritual, emocional e intelectual, se não tivermos as primárias satisfeitas. Porque é muito importante olhar para as primárias, os homens aprenderem sobre as suas necessidades primárias e aprenderem a satisfazer as necessidades primárias das mulheres. E o contrário, mulheres aprenderem sobre as suas necessidades primárias e aprenderem a satisfazer as necessidades primárias do homem. Porque às vezes nós sabemos, nós sentimos, nós intuímos, está tudo tão confuso que a única coisa que acontece é que temos emoções destrambulhadas. Eu disse que íamos falar de emoções. Quando as nossas necessidades não estão satisfeitas, surgem as nossas emoções, que são energias no corpo, a raiva, a tristeza, a frustração. Então vamos lá ver. Os homens buscam apreciação e confiança, assim, linhas gerais, e as mulheres procuram cuidado, segurança e compreensão. Não se esqueçam que isto são as necessidades básicas, primárias. Depois nós procuramos as outras também, está bem? Para não haver aqui mal-entendidos. Nós todos, mulheres e homens, temos as mesmas necessidades primárias, só que com uma motivação diferente. Então, todos temos 4 dimensões de necessidades. Temos a primeira dimensão, é fácil, é o corpo. Primeira dimensão, que chamamos dimensão física, que são necessidades de intimidade, de toque, de conexão física, de abraço, também necessidades de sexualidade, mas no fundo é tudo o que tenha a ver com os sentidos do corpo. Depois temos uma dimensão emocional, todos precisamos de pertencimento, sentir que pertencemos um ao outro, ao namorado, ao marido, à minha família nuclear com os meus filhos, sentir que pertenço a uma comunidade, sentir que pertenço aos meus amigos, ao meu clube favorito, ao meu ginásio, ao sítio onde eu aprendo dança, as mulheres normalmente, yoga, mas também pode ser os homens. Depois temos necessidades de dimensão mental e intelectual, que é esta dimensão de eu ser aceito como eu sou, e sentir-me amada e amado e valorizado como sou, e que não me queiram moldar. Temos tanto, todos humanos, esse ímpeto de moldar o outro, de querer que o outro seja diferente. Portanto, muita atenção, não é? Esta dimensão mental ou intelectual que cada um de nós no relacionamento tem de ser como é. E depois também temos esta dimensão espiritual, que é sentirmos conectados a algo maior, a algo que eu chamo aqui divino, mas que é algo que traz virtudes, traz luz, traz esperança, traz fé. Não vamos ligar aqui nenhuma religião, apesar de eu ser católica, um dia falo mais sobre isso, está bem? E praticante. Então, as mulheres tentam solucionar estas necessidades destas 4 dimensões que eu falei numa relação, num namoro, num casamento, na comunidade, nas suas relações. Já os homens, enquanto não amadurecem e não viram a chave, podem tender a pensar que é no mundo que vão ter estas necessidades satisfeitas, e as mulheres também. Há outras formas de ter estas necessidades básicas satisfeitas. Para não sentirmos também muita frustração quando às vezes no casamento não podemos ter as 4 dimensões satisfeitas, no caso das mulheres.
Pronto, como eu disse, as necessidades essenciais são aquelas que têm que ser satisfeitas antes de se poder receber e valorizar outros tipos de amor. Nós vamos sempre caminhando no sentido do mais. Quais são as principais necessidades dos homens e das mulheres? Eu vou deixar aqui a lista que ele usa e que tem correspondência. As mulheres, e vou deixar 6 para as mulheres, 6 para os homens. As mulheres precisam de carinho, compreensão, escuta, devoção, validação e segurança. Os homens precisam de confiança, nós confiarmos neles, aceitação, apreço, admiração, aprovação e incentivo. Podem ouvir outra vez. Parecem coisas parecidas, mas subtilmente são diferentes. Todos, e falei na mesa, não é? Na mesa que dá frutos, na mesa sagrada. E estes três ingredientes que eu vou dizer têm que estar sentados à mesa. Todos precisamos de verdade, respeito e diálogo. Estas são as 3 peças fundamentais do ser humano e de um relacionamento que dá frutos e bons frutos. Melhorar a nossa parte de cada um nas relações é muito importante. Eu vou deixar aqui assim umas linhas. Mulheres, confiem no vosso homem, nos vossos homens, não é só no vosso marido, nos vossos filhos também, no vosso professor, nos vossos amigos. Eles dão conta, confiem, deixem de dar conselhos, deixem de se preocupar com os problemas que eles estão a tentar resolver e deixem de fazer perguntas. Divirtam-se com o vosso homem, deem-lhes amor, sejam leves, deem-lhes carinho, mantenham a harmonia, mas deixem-nos resolver os seus problemas. Eles, quando precisarem da nossa ajuda, pedem-nos. E homens, já viram que a comunicação e os afetos e os vínculos são importantíssimos para nós. É o mais importante que há em Vênus. Assim, por favor, aprendam a arte de ouvir para atender às nossas necessidades essenciais. E mulheres, aprendam a arte de fortalecer um homem. Quando uma mulher pede ajuda a um homem, dá-lhe a oportunidade de alcançar todo o seu potencial. Ou seja, nós para fortalecermos o homem é pedirmos ajuda, é expressarmos o que precisamos. Um homem sente-se mais forte quando a mulher demonstra que confia nele e o aceita, aprecia, admira, aprova e incentiva. Mulheres, peçam ajuda. Uma nuance que faz toda a diferença e que pode ser alterada se tivermos consciência, é tão fácil, não é? Então, aqui descobrimos que os homens e as mulheres dão o tipo de amor que precisam e não o tipo de amor que o sexo oposto precisa. Por isso precisamos aprender para alterar isto. Os homens precisam principalmente de um tipo de amor que demonstre admiração, confiança, tolerância e gratidão. As mulheres dão o tipo de amor que precisam e não o tipo de amor que os homens precisam. Por exemplo, as mulheres salvadoras dão instruções ao homem de como ele deve fazer as coisas para salvá-los e ajudá-los a sentirem-se seguros. Os homens não precisam disto. Um homem adulto sabe bem o que fazer. Agora, do lado das mulheres, as mulheres essencialmente precisam de um amor que seja atencioso, afetuoso, compreensivo, presente, prestativo e respeituoso. Agora, cuidado se eu sou mulher e estou no polo de dar soluções, o que é que está aqui a acontecer? Eu estou a usar muito o meu lado masculino e isso desequilibra-me as minhas hormonas e faz com que eu me sinta muito estressada e sobrecarregada. E também homens que estão muito no polo da simpatia, do afeto, do cuidado,
e que não estão a usar as suas capacidades da testosterona, não é? De espermatozoide, estão na polaridade feminina. E isso vai destabilizar a vossa testosterona e vai fazer com que a mulher não se sinta segura, sinta-se confusa, desamparada e desequilibrada. Ela precisa é que vocês tragam a vossa testosterona e as soluções. Aos homens, ajuda a voltarem para o foco e para a permanência no foco. Como é que eu faço isto? Através de práticas de autodomínio e de força. Eu vou ganhar força física para me manter focado. E a mulher, para desenvolver as suas hormonas, precisa, ao contrário de deixar de resolver as situações, pedir ajuda para se sentir ajudada e cuidada. Está bem? Então, por hoje é isto. E já vai bastante. Eu prometi que deixava aqui o véu da mesa para frutos, ou mesa sagrada. Então nós vamos ter uma mesa de relacionamentos saudáveis. Nesta mesa vão estar sentados 4 pessoas. O homem maduro, honrado, verdadeiro e com a sua masculinidade em dia. A mulher feminina, amável, elegante, amorosa, com a sua feminilidade em dia. Vamos também ter sentado noutra cadeira o relacionamento, como se fosse uma terceira pessoa, para podermos olhar para o relacionamento e dizer o que é que esta pessoa precisa, o que é que precisamos fazer. E vamos ter uma quarta pessoa, que eu vou chamar Deus, mas que para quem não é católico e não tem ligação a Deus, entenda como se fosse uma entidade maior que tem uma perspectiva de sermos maiores do que cada uma das peças que está sentada à mesa e de podermos olhar para horizontes de harmonia, de paz e de amor e de frutificação que não são os nossos, portanto, que são referências. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isto, vou falar bastante mais sobre isto, melhor dito, noutros podcasts. E agora queria só deixar também que a mesa tem 4 pernas. Estas pernas são importantíssimas para quem está a conhecer agora uma pessoa nova, mas também para os relacionamentos que já existem maduros. E estas pernas são termos valores espirituais e de ética idênticos e trabalhados, que estejam sempre presentes, que a perna da mesa esteja impecável, esteja bonita, não tenha bicho, porque esses valores são muito importantes. Depois, outra perna é sonhos compartilhados. É muito fácil quando nós casamos, temos sonhos compartilhados, a casa, primeiro o casamento, não é? A festa do casamento, depois a casa, depois os filhos, e a determinada altura, quando os filhos já estão crescidos, esquecemos que às vezes não temos sonhos compartilhados. Então, sonhos que sejam dos dois e que possam ser fundidos, como se puséssemos os sonhos dos dois dentro de um pote e saísse um sonho dos dois. Depois, a terceira coisa é rotinas sincronizáveis, isto é, arranjar rotinas em que tenhamos tempos juntos, de qualidade, um bom tempo, um tempo de relacionamento frutuoso, divertido, sexy. E uma quarta perna da mesa é intimidade física, não é? Também falávamos da necessidade. Intimidade física vai se ligar muito também ao físico, de eu trabalhar o meu físico para eu me sentir atraída pelo outro também, não esquecer aqui o nosso físico e também nós funcionamos como um ímã, não é? Se estivermos na mesma polaridade, se estivermos os dois no masculino,
a mulher e o homem nas soluções, o que é que vai acontecer? O ímã repele-se. Portanto, vamos nos repelir. Para estarmos juntos, precisamos no relacionamento estar na polaridade de cada um e sentirmos bem. Da carta de amor eu também vou falar para a semana, porque este podcast já vai longo. Eu sinto-me contente por conseguir pôr cá muita coisa para fora, espero que vos tenha sido útil e deixar-vos um beijinho e por favor lembrar se puderem pôr like, tanto no Spotify como no YouTube, já sabem que me ajuda muito, e também se gostarem, compartilhem com as pessoas que possam fazer sentido, até com os vossos filhos que estão agora a começar a namorar ou à procura de namorado e de namorada, e que estão noivos e começaram agora os seus relacionamentos também. Pronto, partilhem com quem quiserem e que vos fizer sentido, está bem? Um grande beijinho. Muito obrigada pelo vosso tempo. Um beijinho.